Voltei aqui para lembrar você, não se esqueça de apertar o like e se inscrever no canal para estar sempre ligado nos próximos vídeos. Valeu! O senhor Bolsonelson... Mas peraí, cliquei no lugar errado. Volta. Eita, pronto. O senhor Bolsonelson pede ao TSE a anulação de voto em parte das urnas das eleições de 2022. O que acontece? Ele e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, entraram com uma representação no Tribunal Superior Eleitoral para pedir a anulação dos votos feitos em modelos de urnas 2009, 2010, 2011, 2013, 2015 no segundo turno das eleições. A alegação é que houve desconformidades irreparáveis de mau funcionamento nesses modelos. Assinado pelo advogado Marcelo Luiz Ávila de Bessa, a representação cita o laudo técnico da auditoria feito pelo Instituto Voto Legal, contratado pelo PL, que teria constatado evidências contundentes de mau funcionamento nas urnas eletrônicas. Eu não vi esse documento, então não posso dizer, mas eu chuto que é muito parecido com aquele que o Fernando Serimedo fez, e algumas semanas atrás eu fiz a minha avaliação, aliás, foi uma boa audiência, a galera viu a minha avaliação, eu mesmo peguei os números e fiz o mesmo método de avaliação que eles fizeram, e cheguei a algumas conclusões. E sim, uma parte daquela avaliação é verdade, por isso que acho que seguiram em frente com isso daí. Tá? O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, já se manifestou. Os supostos problemas teriam sido registrados nos arquivos logs de urnas que configuram um verdadeiro código de identificação de uma urna eletrônica. Todas as urnas de modelos 2009, 10, 11, 13 e 15 apontaram um número idêntico de log, quando na verdade deveriam apresentar um número individualizado de identificação, afirma a representação. Os modelos em questão somam 352 urnas. Cara, se eu não me engano, na minha análise, eram 46% das urnas eram as 2009, 10, 11, 13 e 15. Para quem quiser saber mais sobre a análise e quiser rever a minha análise, eu vou pedir para o Jonas colocar aqui colocar aqui no grupo, aqui, ó, no chat. Joninhas, coloca aí aquele link da análise das urnas lá, por favor. Ele não tá aqui no YouTube, porque a galera tava tomando gancho do YouTube, desmonetizando e tendo conta cortada, então eu não postei no YouTube isso daí. Mas eu coloquei no Rumble, e aí pra quem quiser assistir é igual ao YouTube, mas é uma outra plataforma, o Jonas vai colocar aqui. Olha lá o Jonas ali, ó. Certamente não é o Jonas. Pare de acusar o Jonas injustamente. Pra você ver, né? O Jonas, ao invés de trabalhar, ele vai lá, tá lá no computador, e ele fica trocando o nome de usuário dele para tentar me pegar. Só porque aqui ele cai nas pegadinhas que a gente faz com ele. Não dá certo. Fala, Leandrão, beleza? Isso é Brasil. O povo é o maior culpado, já que não sabe votar. Concordo. Maria Taniguchi. Aqui no Brasil não existe bom senso. Concordo com você, não existe bom senso. E aí, tem aqui quem? O puxa-saco do Jonas, que é o Edilson, falando aqui, Jonas é o cara. Pensa num cara puxa-saco do Jonas, é o Edilson. Edilson, eu vou fazer o seguinte. Manda seu pedido de transferência e o Jonas vai trabalhar aí. Quero ver, ele não aguenta uma semana trabalhando com você aí nos Estados Unidos. Quero ver. Bom, vamos voltar. Nos arquivos que não contêm código de identificação de urna eletrônica correto, é impossível correlacionar univocamente os dados ali registrados com os eventos realmente ocorridos no mundo fático, sejam eles votos ou intervenções humanas, diz o documento. A falta de uma adequada individualização dos documentos essenciais emitidos pelas urnas e as graves consequências daí recorrentes colocam em xeque de forma objetiva a transparência do próprio processo eleitoral. Apenas as urnas eletrônicas modelo 2020, que geram arquivos log com o número correto do respectivo código de identificação, afirma a representação. Tá? É a única que gera esses arquivos. Esse modelo mais recente tem 224 mil urnas, o que representa 40%. Cheguei perto, falei que era 60 a 40? Do total de urnas nas eleições. Com manutenção apenas dos votos dados nas urnas de 2020, anulação dos demais, a representação alega que Bolsonaro venceria a eleição para presidente sem citar cálculos dos resultados nas eleições para governos estaduais que estavam em disputa no segundo turno. Todos os modelos de urnas eletrônicas também foram usados no primeiro turno das eleições desse ano, que valeram para os cargos de governador, senador, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital. E aqui está o documento na íntegra, eu vou até baixar ele depois, eu não vou fechar essa página, eu quero ver. Vou baixar ele na íntegra e depois eu posso dar uma lida, e se eu achar que necessário, eu faço uma live explicando todo o entendimento dela aqui. Tá? Mas eu vou dar uma antecipada. Eu me lembro, tá,
Da minha análise, ó, o Jonas já colocou o link do Rumble aí, tá bom? Tá? É assim, na minha análise eu explico detalhadamente, ponto a ponto. Alguns pontos bateram com o Fernando Cerimedo, que é o argentino. Sim, o modelo 2020 ele apresenta um padrão de dispersão de votos totalmente diferente dos outros modelos somados. Tá? Então o que ele falou ali é verdade. Se isso não prova que a urna foi falsificada, que foi adulterada nem nada, mas mostra uma inconsistência, então no mínimo levanta uma sobrancelhazinha. Olha o Jonas aqui dando risada. Fala, Jonas. Só porque ontem eu falei que o Jonas... Vocês já ouviram falar do novo? Desculpa interromper a live, mas tem uma nova rede social que chama Ku, né? E o Jonas, ó, é essa daqui, ó. Não tô mentindo, tá aqui, ó. Você não leu o comentário do Socaro, cara? Então, aí, ontem eu falei que o Jonas abriu uma conta na rede social Ku. Então o Jonas abriu ontem o Ku e ontem eu fui divulgar para vocês entrarem no Ku do Jonas. Mas eu tô falando, é rede social, aí ele vai querer agora me pegar, né, com essa pegadinha aí, mas eu não caio. Bom, voltando lá, né, deixa eu voltar lá que aqui é um canal sério, tá? Só aperta like quem achar que é um canal sério, tá bom? Então, vamos lá. Aí aconteceu o seguinte, uma coisa que eu reparei não é mentira. As urnas 2022, elas têm uma espécie de RG. E aí, cada urna tem uma identificação própria e isso você vê lá no log, que eu baixei também. Já as outras urnas, os logs são iguais. Então, isso faz você perder a rastreabilidade de cada urna. Entendeu? Então, isso que está gerando essa dúvida. Por isso que eu falei que, no mínimo, levantar uma sobrancelhazinha e falar... tem coisa aqui, eu posso dizer que sim. Então vamos lá, existem dois tipos de mídia hoje aqui. E galera, eu vou ser muito sincero com vocês, eu não ganho nada, não perco nada para falar aqui. Tá? É minha opinião, e aí vocês, se quiserem também colocar a opinião de vocês no chat, sintam-se à vontade. É o seguinte, na minha opinião, existem dois tipos de mídia. Uma que pega e fala, igual a CNN aqui, fala assim, protestos antidemocráticos, já foi provado que as urnas são seguras, e não sei o que, tá passando pano para a oposição, certo? Que antiga posição, que agora é situação, certo? Então tá passando pano pro TRE, pro TSE, pro STF e tudo mais. E existe os bolsonaristas, a mídia bolsonarista, que tá achando que as urnas foram 100% fraudadas, que elas têm certeza que isso aí, tal. Eu tô no meio termo, eu tô tentando ser o mais sensato possível. Então, assim... existe sim uma possibilidade da urna ter sido fraudada, tanto pelo relatório do Cerimedo, quanto pela minha análise. A minha análise do relatório do Ministério da Defesa está aqui também. Se vocês procurarem no meu canal, tá. Vou pedir para o Jonas também, se puder, mandar o link aí. Mas ele põe lá depois na descrição também, tá? Ou põe aqui no card, aqui em cima. O análise e entendimento do relatório do Ministério da Defesa. Ambos os relatórios mostram sim, eles são verdadeiros, eles são sérios, eles mostram sim inconsistências. Prova alguma coisa? Não. Ponto. Não prova nada. Certo? Essa é a minha visão, da minha análise. Com a análise eu consegui confirmar, sim, aquelas inconsistências, mas elas não provam nada. Mas aí é uma coisa muito louca, porque é o seguinte. Provar é uma palavra meio difícil de se definir. Por quê? Por exemplo, tá? Vamos supor que houve um assassinato numa rua escura e um cara estava na janela e ele viu o assassinato acontecer. E um outro cara estava do outro lado da rua também numa janela e viu o assassinato acontecer. Duas pessoas viram e elas descrevem para a polícia que aquilo aconteceu. Isso é prova? Aí... o cara foi morto com uma bala de 38. Aí eles têm um suspeito e veem que o suspeito tem um 38. Opa, o cara é suspeito, ele tem o mesmo revólver com o que atirou. Isso prova? Aí veem que o cara tem motivo. Ele assassinou porque ele tinha uma dívida com aquele cara. Isso é prova? Mas quando você começa a juntar vários indícios, porque eu acho que nenhum desses são provas, são indícios. Quando você começa a
juntar vários indícios, você começa a criar um case, um caso, e aí sim você pode ir para um júri com uma quantidade de informações para que isso seja deliberado. A palavra é essa, deliberado, os juízes, né, ou uma corte, né, de juízes, ou até, no caso de quando é assassinato, você tem o júri popular, vão analisar todos os indícios, todas as provas, e eles vão decidir. Tá? Então, assim, existem vários indícios, e isso eu posso afirmar. Então, se eu não acredito no que a CNN fala, no que a Jovem Pan fala, no que a Globo fala. Porque o que acontece? Esses jornalistas, eles já têm o ponto de vista deles. Eles só querem te convencer. Então, se você assiste jornalzinho de esquerda, você vai olhar e vai falar, é verdade, olha os golpistas, olha os caras lá, não sei o quê, olha lá, estão chorando. E você começa a entrar na pilha de torcida de futebol e você não está entendendo que você está no mesmo barco e o barco está afundando. Né? Não é Copa do Mundo. Ontem eu nem consegui tirar sarro do argentino porque, tô com tanta dó da Argentina que nem consegui tirar sarro da Argentina. Hoje eu posso tirar sarro da Alemanha. A Alemanha, ó, tomou. Aí tudo bem, a Alemanha tá bem. Agora, vocês entenderam? Estamos no mesmo barco. Não adianta eu tirar sarro do Lula, do lulista, do esquerdista, ou o esquerdista tirar sarro do bolsonarista. O Brasil tá afundando, bichão. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então, essa é a minha conclusão. Existem indícios. O pedido do Pacheco, do Valdemar e do Bolsonaro tem fundamento. Eu não li, mas tem fundamento pelo que eu vi nos dias anteriores. Eu não li na íntegra. Tem fundamento, ok? Entenderam? Tá? Então, essa é a ideia. Ele tem fundamento. Ele pode ser... Agora eu vou dar a minha previsão, a minha humilde previsão. E sinto desapontá-los. Não desapertem o like, por favor, mas eu sinto desapontá-los, mas não vai dar em nada. Por quê? Porque aqui já tem uma coisa aqui, ó. O ministro do TSE já se manifestou. Eu vou até ver essa notícia aqui, mas eu tenho uma outra aqui junto com ela. Quer ver? Cadê? Aqui? Não. Aqui. Olha lá, lembra que eu falei que ia falar dos especialistas? Então vamos lá. A Alemanha, o Jonas tá impossível hoje. A Alemanha está com medo do sugiro que fuja. Especialistas veem... Esse eu posso falar, eu sugiro que fuja. Especialistas veem fragilidades em pedido de partido de Bolsonaro contra urnas eletrônicas e apostam em indeferimento. O que é indeferimento? Deferir é quando você aceita. Indeferir é quando você rejeita. Basicamente é isso. Tá aí os dois. O pedido apresentado pela coligação Pelo Bem do Brasil, PL, Republicanos e Progressistas, que apoiou o presidente Jair Bolsonaro nas últimas eleições para uma verificação extraordinária dos resultados da disputa no Palácio do Planalto em segundo turno e a invalidação dos votos registrados em 279 mil urnas que não devem encontrar nenhum eco no TSE. É o que apostam especialistas em direito eleitoral, que se manifestaram logo após a apresentação dos documentos e o pronunciamento à imprensa convocado pelo ex-deputado Valdemar Costa Neto, o mensalão pai, presidente nacional do Partido Liberal, sigla que abrigou o Bolsonaro no último pleito e que saiu da votação com a maioria da bancada de deputados e Senado Federal. A contestação do tipo administrativa não é inédita na história da redemocratização brasileira. Lá em 2014, me lembro muito bem, Tiagão também que está aqui no chat se lembra muito bem, de o Aécio Neves ser derrotado e ele pede uma auditoria dos resultados que mantiveram no Palácio do Planalto a então presidente Dilma Rousseff. Foi impeachmentada depois, né? Tomara que seja o mesmo caminho. O procedimento solicitado à época não encontrou nenhuma irregularidade. Em mais de 2 décadas de funcionamento das urnas eletrônicas, nenhum questionamento ao sistema eletrônico de votação jamais prosperou no país. Mas ataques sem provas... Olha lá, de novo, olha lá. Sem provas... Quem que está dando a notícia? A Infomoney, tá? Mas ataques sem provas voltaram a ganhar força sobre o governo de Bolsonaro. De novo, não é sem provas. São indícios e um conjunto de indícios, no mínimo, deveria levantar o cantinho da sobrancelha. Tá vendo que quando o cara... São 2 palavrinhas que o cara coloca num texto. Eu aqui estou dando opinião. Aqui é uma matéria jornalística, é diferente. Então tá ali, sem provas. Essas 2 palavras induzem o eleitor a entender uma coisa que o jornalista quer.
O andamento ou não da representação bolsonarista depende do TSE, formado por 7 ministros efetivos, 3 são provenientes do STF e 2 do STJ, e 2 são juristas vindos da advocacia. A Corte Eleitoral atualmente é presidida por quem? Pelo Careca Mor, tá? Especialistas frisam que petições consideradas de má-fé podem resultar na punição de quem as promoveu, inclusive com inegibilidade. Tá? Por isso, o Valdemar procurou reiteradas vezes dizer que não estava contestando os resultados das eleições e que o objetivo do seu partido era só contribuir com a democracia a partir do aperfeiçoamento do sistema. O representante do PL também se escorou em orientação da Justiça Eleitoral para justificar o movimento ao lembrar que o próprio TSE conferiu aos partidos políticos a incumbência de fiscalizar o processo eleitoral. Então, quer dizer, vocês deram o direito da gente fazer, então agora nós estamos fazendo. O caminho para se contestar o resultado das eleições é apresentar eventuais provas de fraudes e formalizar um pedido a um tribunal. No caso da representação movida pela chapa do Bolsonaro, a alegação é que houve um suposto mau funcionamento de alguns modelos de urnas eletrônicas no segundo turno que deram equivocadamente a vitória a Luiz Inácio Lula da Silva. O PL alega ter havido desconformidades irreparáveis de mau funcionamento nos modelos 9, 10, 11, 15, já falei disso. Representantes da empresa Instituto Voto Legal, contratada pelo partido, dizem ter identificado falha na individualização de logs de urna usados na identificação de equipamentos no pleito eleitoral e na atividade da urna. Poxa, seria legal a gente achar alguém para entrevistar essa galera do Instituto Voto Legal, né? Vou tentar ver se eu consigo contato com eles. Segundo eles, somente o equipamento de 2020, que corresponde a 192 mil das 472 urnas, você viu que os números não batem, né? Cada matéria fala um número diferente. Teriam o campo corretamente preenchido. Nas demais, eles alegam que não haveria como assegurar a vinculação entre as informações lançadas e as intervenções realizadas em cada uma dessas urnas, conferindo certeza de autenticidade no resultado. É como se tivesse apertado Ctrl+C e Ctrl+V em várias urnas, e isso não deixa elas decifráveis, né? Todas têm a mesma identificação. O consultor em eleições digitais Giuseppe Janino, um dos criadores da urna eletrônica brasileira, disse que o arquivo de log usado como base para a petição ao TSE nada tem a ver com o núcleo do ecossistema da urna eletrônica. Segundo ele, não há qualquer interferência no que diz respeito ao recebimento do voto, ao registro do voto, à apuração dos resultados. O log é um mecanismo de auditoria, dentre os vários outros que a urna eletrônica tem. Ele faz um registro de todas as operações que ocorrem na urna eletrônica desde o momento que ela é carregada até o momento que ela é desligada, disse ao comparar a caixa preta de um avião, um arquivo satélite que simplesmente registra eventos que acontecem numa urna eletrônica. Sim. Portanto, se o log falhar, o que certamente não foi o caso, não interferiria em absolutamente nada no funcionamento do recebimento do voto e sua operação, destacou ele, que foi durante anos secretário de Tecnologia da Informação do TSE. Bom, tá aí, né? Segundo Janino, na urna não depende em termos de auditoria exclusivamente do log. Tais argumentos levantados nesse momento nada mais são do que novas tentativas de descredibilizar a urna eletrônica e o processo digital. O mesmo processo que vem elegendo os governantes do nosso país há 26 anos, contribuindo com a democracia. Especialistas em direito eleitoral também veem fragilidade na argumentação apresentada pelo PL para sustentar um pedido drástico de anulação de mais de metade dos votos registrados no segundo turno. Não há qualquer fundamento na representação. O artigo de log não precisa ter número próprio de identificação, de acordo com eles. Basta que a urna tenha como tem. O fato de que as urnas mais modernas incluíram novos mecanismos de segurança não torna as outras inseguras. Argumenta o advogado Fernando Neisser, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político e da Comissão de Direito Eleitoral das Ordens dos Advogados do Brasil. O PL e Bolsonaro valem-se de uma falácia, buscaram algum argumento que justificasse anular urnas de modo que as que sobrassem tornassem ele vencedor. O intuito, obviamente, é dar fôlego às manifestações antidemocráticas. De novo, ó o cara inserindo opinião dentro do texto. Manifestação antidemocrática. O que é a manifestação democrática? Qualquer manifestação. Pronto. E manter o clima de irracionalidade que vemos disso. Gente, pega lá o artigo lá, tá? É permitido, a Constituição, tá? É permitido reunião, é permitido livre expressão de ideias, tal. Então, se é permitido, não posso dizer que é uma manifestação antidemocrática. Simples assim. Mas, não sei o que estou falando, é só ler lá o que está escrito, você mesmo
toma sua decisão. Visão similar tem o advogado Cristiano Vilela, membro da Confederação Americana, blá blá blá. O pedido feito pelo PL carece de fundamentação técnica e jurídica. Bom, vocês já entenderam, né? O texto é grande e vocês já entenderam que eles estão falando aqui que nada vai dar seguimento. Não vai ter. Eu acho que... E eu concordo com o texto que não vai dar em nada. Agora, eu não concordo que não haja indícios. Eu já disse, sim, tá? Existem. O Estúdio Tatu disse que em 89 também o PT questionou a vitória do Collor. Na verdade, toda vez que o PT perdeu a eleição, ou ele questiona as eleições, ou ele já entra com pedido de impeachment no primeiro dia que o presidente entra lá. Tá? Isso é histórico, tá bom? Isso acontece desde sempre, tá? Então é comum isso acontecer, tá? Então, resumindo a história, eles veem fragilidades. E acho que não vai dar em nada mesmo, tá? Para mim, se houve, tá? Se houve alguma alteração de urna, foi muito bem feita. Ela teria que ser investigada através do código-fonte e a falha, a abertura, está naquela conexão com softwares de terceiros. Eu falei isso lá na minha live, que está o link aí no chat. Você está assistindo um trecho da minha live que faço todos os dias aqui no YouTube. Eu falo sobre bolsa de valores, economia e política. Então, se você gosta de algum desses assuntos, eu vou pedir para que você aperte o botão aí do like e também se inscreva no canal, porque todo dia tem assunto novo aqui no canal. Agora vamos para o corte.